dia, nação santista. Tudo bem com vocês? Acredito que tá todo mundo meio abalado, meio desesperado. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, porque quarta-feira a gente tem o jogo mais importante da história do Santos. A intenção desse vídeo é ser um pouco de desabafo, um pouco também de esperança, querendo ou não. Porque ainda o Santos depende dele mesmo. Eu sei que isso é mais preocupante ainda, mas a gente também tem a questão que o Bahia vai jogar com o Atlético Mineiro, que mesmo que dificilmente ganhe o título, ele pode ir para uma pré-Libertadores ao invés de ir direto, então o Atlético Mineiro vai entrar com tudo. Já o Bragantino, que vai enfrentar o Vasco, é um time que nunca tira o pé, é um time que sempre gosta de jogar independente do que está disputando ou deixando de disputar alguma coisa, é um time que é sempre focado. A intenção realmente é conversar de torcedor para torcedor, desabafar, cara, porque foi difícil dormir, tá difícil de comer, tá complicado, cara. O dia a dia do Santista esse ano não foi fácil. E como eu falei, quarta-feira é o jogo mais importante da história do Santos. Então aqui, tipo, vai um desabafo de torcedor para torcedor. E também o que eu tenho para falar para vocês é o quê? A esperança é que se o Santos não fizer a sua parte, porque se depender desse time que toda vez que chega numa decisão pipoca, a gente fica desesperado. Só que, como eu falei, tanto o Bahia como o Vasco têm adversários difíceis pela frente. A gente já pega um Fortaleza um pouco mais relaxado, um time que não quer nada com nada, garantiu vaga na Série A, garantiu vaga na Sul-Americana. Então, assim, querendo ou não, o caminho do Santos parece ser o mais simples, só parece. Então, assim, o pedido vai mais para os jogadores que entrem com vontade uma vez esse ano. Porque quando jogaram com vontade, ganharam do rival da Barra Funda, que vai ser o campeão provavelmente. Quando jogou com vontade, ganhou do Flamengo, que está no G4. Quando jogou com vontade, ganhou do Grêmio. Então, assim, quando o Santos teve vontade, mostrou transpiração, sangue no olho, mostrou que é um time que pode mais. Só que, em compensação, o Santos, nesse trajeto, nesse caminho, mostrou alguns erros. Por exemplo, subiu no salto antes do jogo contra o Inter, subiu no salto antes do jogo contra o Bragantino. Até hoje eu fico remoendo os pontos perdidos contra Cuiabá, rival do Morumbi que não queria mais nada com nada, e também os pontos perdidos contra o Fluminense. Não adianta a gente ficar culpando o Fluminense, o Diniz, porque jogou com força máxima contra a gente e jogou com as reservas contra o rival da Barra Funda. Porque o cara tá preocupado com o Mundial. Ele pegou uma grama boa, que é da Vila Belmiro, para testar o time titular para o Mundial, viu um gramado sintético com risco de lesão, quis poupar. Mas como eu falei, a culpa não é do Fluminense, a culpa é nossa. Não adianta a gente ficar culpando o Diniz, culpando o Fluminense, culpando esse ou aquele. A culpa é do presidente, do CG, da comissão técnica e também dos jogadores. Então, assim, esse vídeo de desabafo é diferente porque a gente precisa de jogadores como o Jean Lucas jogando bola. Porque nesses últimos vídeos eu venho chamando ele de pipoqueiro. Porque pra mim tá parecendo o porquê ele não deu certo na Europa. Eu não sei se eles assistem meu vídeo ou não, mas se assistirem, eles têm que entender, cara, que o Santos é uma coisa que eu amo, uma coisa que não dá pra explicar a paixão que eu tenho por esse clube. Sabe, o fato de eu não estar conseguindo dormir direito como muitos torcedores, de eu não estar conseguindo comer direito igual a muitos torcedores, isso só prova como eu tô desesperado e preocupado, assim como você. Então esse vídeo de desabafo é para tirar um pouco essa angústia que eu tô, e você também que deve estar assistindo, e dar esperança, porque eu sei que tem alguns jogadores que não querem isso. O João Paulo, que infelizmente falhou no gol do Atlético Paranaense, para mim é um jogador que quer fazer diferente. O Joaquim, que infelizmente está fora da última partida, é um cara que tentou fazer diferente. O Messias é um cara que se entrega ao máximo. É um jogador limitadíssimo, é verdade, mas se entrega ao máximo. Teremos o Rincon no jogo, que é muito importante. Teremos a volta do Baço, que também é muito importante. Então, gente, o que eu quero passar para vocês é desesperador, é angustiante. Mas ao mesmo tempo a gente precisa se agarrar nesse fio de esperança que temos, que é jogar em casa contra um Fortaleza que não está nem aí mais para o campeonato. Gabriel, mas eles podem receber mala branca já que o Bahia virou SAF, o Vasco virou SAF? Pode, mas vai depender do Santos ganhar do Fortaleza. O Santos tem potencial para isso. É só o Marcelo Fernandes não inventar, voltar ao esquema que deu certo contra Vasco, contra o Bahia, e também contra o rival da Barra Funda. Sabe, sem querer ficar nessa de invenção, de querer pôr só o Lucas Braga de lateral direito.
O cara já vai mal de atacante, de lateral ele vai pior ainda. E a gente tem que contar também com a estrela do Furt, que se caso ele entrar no jogo, seja como titular ou reserva, que ele faça o gol que salve a gente. Contar com essa estrela do Furt, que já fez 3 gols decisivos demais para o Santos. Então, eu acredito que assim, tá difícil, tá desesperador, mas temos onde se agarrar, onde ter esperança. Rezar muito para que o Soteldo esteja naquele dia brilhante. Rezar para que o Marcos Leonardo volte a seus dias de ouro, sabe? Eu sei que até saiu uma polêmica sobre ele aí, eu não sei até onde isso é boato, até onde isso é verdade. Eu não tô aqui para criar polêmica, eu odeio criar polêmica. Eu gosto de falar de futebol, eu gosto de falar do campo. Até política eu não gosto muito de entrar no assunto. Eu queria evitar, mas eu sei que não tem como. Se eu queria criar conteúdo do Santos, eu tenho que entrar na política do Santos também. Mas assim, gente, temos esperança ainda de escapar. Dependemos só da gente. Eu sei que isso também assusta, mas repito, nossos adversários têm adversários difíceis. A gente tem um adversário que, querendo, não sabe jogar bola, mas está desinteressado, ok? Então, o Santos depende só dele e também dos jogadores largarem a mão de achar que Deus vai dar na mão, que vai cair do céu essa permanência na Série A. Tem que suar sangue, tem que brigar por todas as bolas. Quarta-feira é guerra, cara. Não tem outro sentimento, não tem outro, sabe? É guerra. Vamos pra cima dos caras e tentar matar o jogo o mais rápido possível. Porque um time que não tá nem aí, já tá pensando em férias, a gente vai lá e abre o placar no início, consegue fazer um segundo gol logo na sequência, a gente consegue até se livrar em um jogo mais tranquilo. Mas para isso vai precisar do quê? Foco, coragem e jogar sem medo. Porque toda vez que o Santos jogou com medo, tirou a vontade de ganhar. Repito, até hoje eu fico remoendo os pontos que não ganhou no Clássico contra o rival do Morumbi, que não ganhou contra o Cuiabá, que não ganhou contra o Botafogo na Vila Belmiro mesmo, que não ganhou contra o Inter no primeiro turno, que acabou em 1-1, que o Santos jogou melhor que o Inter. Então são pontos hoje que fazem falta. Porque se a gente tem 2 pontos a mais, a gente estava livre. Mas, apesar desses vexames recentes, que foi contra o Fluminense e Atlético Paranaense, a gente tem esperança de escapar porque depende só da gente. Repito, sei que assusta, mas além de depender só da gente, nós temos o Atlético Mineiro ainda, que vai jogar contra o Bahia, como eu falei, está disputando algo, e tem o Bragantino, que é um time que nunca tira o pé do acelerador. Então acredito que fará frente contra o Vasco, tá certo? Então, quarta-feira é guerra, quarta-feira é o jogo mais importante da história. Eu quis falar de uma forma sensata aqui, não queria nem envolver o jogo de ontem, que foi terrível, tenebroso, uma noite muito difícil para todos os santistas, sem exceção. Então, o que eu quero fazer assim é um pedido para os jogadores, porque eu sei que é difícil eles verem esse vídeo, sabe que meu canal corneta eles, mas corneta pro bem, cara, porque eu quero ver o bem desse clube que eu amo. O Santos realmente é a minha vida, assim como de muitos que assistem. Então, eu peço de coração, cara, que se tiver que deixar sua vida em campo, deixe, mas não deixe o Santos cair. Se tiver que ganhar com um gol de bico aos 90 minutos, que ganhe. Salvando o Santos, pra mim tá tudo bem. Sabe, independente como é. O Santos ficando na Série A, cara, eu acredito que 2024 teremos um primeiro semestre muito difícil por antecipação de cotas que o Rueda fez, que é o maior culpado de tudo isso, e também pela questão de vencimento de boletos que o Rueda negociou para início de 2024. Sem contar que o Santos pode estar apenas em 2 competições. Então não sabe o lucro que o Santos terá. Então eu prevejo que o futuro presidente tenha um primeiro semestre muito difícil. Só que assim, tomara que ele tenha um primeiro semestre na Série A e também tenha como fazer um time que a gente não passe mais por isso, que não passe mais por apuros, que não passe mais por sustos. Beleza, gente? Então é isso que eu tenho para falar aqui. É um desabafo, meio com medo e desespero, só que ao mesmo tempo eu tenho esperança que o Santos vá ficar na Série A. Acredito nisso, mas desde que os jogadores tenham sangue, tenham alma dentro do campo, briguem por cada bola, como se fosse o prato de comida, como se fosse a última partida da vida deles. Pelo menos eu acredito nisso. Tá bom? Bom, gente, fica aí meu desabafo. Se você quiser fazer seu desabafo aí embaixo, quiser discordar de mim, concordar comigo, não tem problema, tá certo? Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.